Ele foi um galanteador mulherengo e ao mesmo tempo um dos maiores pontuadores que a NBA já viu. Foi tão dominante que resultou em mudança nas regras da liga. Teve uma rivalidade histórica com Bill Russell e se tornou o único jogador na história da NBA a cruzar a marca de 3 dígitos em pontuação. Entrou para o Hall da Fama em 2 esportes diferentes e aceitou o desafio do maior pugilista de todos os tempos após a sua aposentadoria das quadras. Hoje eu venho te contar a incrível história da maior aberração física e um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA. Tudo começou em 1936, onde uma doméstica chamada Olivia Root e um zelador chamado William Chamberlain, no dia 21 de agosto, na Filadélfia, tiveram um filho na qual colocaram o nome dele de Wilton Norman Chamberlain. Eles viviam em um bairro classe média baixa, localizado em Haddington, no oeste da Filadélfia. Os pais de Wilt eram muito religiosos, apesar do jovem não ter seguido a religião da Igreja Batista. Mas Wilt sempre frequentou a igreja e diz que a religião teve um papel fundamental na sua formação como pessoa. Wilton, quando criança, sempre foi o mais alto de sua classe. E curiosamente, ele não se interessou logo de cara pelo basquete, pois a sua paixão era o atletismo. E aquela criança com 10 anos de idade que já tinha 1,83 m de altura, impressionava pelas capacidades físicas. Mas conforme o Wilt foi crescendo demais, começou a surgir o interesse pelo basquete. Até porque, na Filadélfia nessa época, o basquete era o rei dos esportes. Ele só começou a levar a sério o basquete mesmo durante o ensino médio, o high school, quando ele se juntou ao Overbrook Hilltoppers. E aquele garoto que parecia ficar mais alto dia após dia, se destacou de forma meteórica nas competições. Esbanjou um grande talento de pontuar, além de bloquear os adversários. E claro, era mais forte do que qualquer um com a sua idade. Aos 16 anos, Wilt Chamberlain alcançou 2,11 de altura. Se você está achando que é exagero, olhe esta foto dele com a camiseta da Overbrook segurando a redinha do aro de basquete. Em sua primeira temporada de ensino médio, 1953-1954, ele teve médias de 34 pontos por jogo. Levou seu colégio a um título da Liga Pública de Basquete da Filadélfia, mas acabou perdendo a final do torneio estadual. Já em sua segunda temporada, 1954-1955, Wilt ajudou a sua equipe a vencer 19 partidas consecutivas e 0 derrotas na temporada regular. Conquistou novamente o título da Liga Pública de Basquete, marcando incríveis 40 pontos na final. Ao fim da temporada do seu colégio, ele arrumou um emprego de verão trabalhando como mensageiro no Kirchers Hotel e foi instantaneamente notado pelo treinador do Boston Celtics, Red Auerbach, que estava de estadia no local, já que nesse hotel também acontecia uma liga de basquete de verão, chamada Kirchers, e o Wilt, sempre que tinha chance, estava pronto para jogar basquete. E foi nessa época que começou uma das histórias lendárias de Wilt Chamberlain, pois nessa competição tinha também um destaque universitário, do College de Kansas, chamado B.H. Bourne, que havia sido campeão nacional em 1953. E ao ver aquele garoto gigante, decidiu desafiá-lo para um contra um. Dessa forma, Wilt Chamberlain venceu um jogador campeão universitário por 25-10, o que abalou significativamente a confiança de Bourne ao ponto dele desistir da carreira profissional de basquete. Bourne posteriormente afirmou numa entrevista que se havia garotos tão bons assim no ensino médio, ele não seria capaz de jogar no profissional. Vendo isso, o técnico Red tentou convencer o Wilt Chamberlain que ele fosse para a Universidade da Nova Inglaterra, ainda com 16 anos, para que o Boston Celtics já o selecionassem assim que ele se formasse, aos 20 anos de idade. No entanto, Chamberlain não demonstrou interesse algum na ideia, mas optou por jogar um basquete semi-profissional. E como ele faria isso? Simples, falsificando uma identidade. Agora, após fazer 17 anos, George Marcus teve médias de 54 pontos e foi o MVP de uma liga semiprofissional. Wilt Chamberlain nunca confirmou essa história, porém essa foto da equipe semiprofissional da Filadélfia mostra que tinha alguém muito semelhante ao Wilt Chamberlain nesse time semiprofissional. E ele justamente usou um nome falso e evitava qualquer tipo de entrevistas, já para não comprometer sua futura carreira profissional no basquetebol. E nessa época, várias acusações circularam o nome dele. No entanto, sua performance excepcional e o medo de perder um jogador tão promissor quanto ele era, fez com que tudo fosse descartado. Até porque, quando ele se formou no ensino médio, tinham mais de 200 universidades da NCAA interessadas nos serviços de Wilt Chamberlain. Mas não é por menos. Durante toda sua passagem no Overbrook Hilltoppers, ele se tornou o maior pontuador da história do colégio com 2.552 pontos e uma média incrível de 37,4 pontos por partida. Entre as diversas universidades interessadas em recrutá-lo, a Universidade da Califórnia e a Universidade da Pensilvânia foram as mais insistentes. E o UCLA ofereceu o papel principal de destaque no time, enquanto a da Pensilvânia propôs até a contratação de seu antigo técnico do high school. No entanto, ele descartou as duas ofertas. E ao final das contas, ele decidiu ingressar na Universidade do Kansas, por dois motivos. As universidades do sul dos Estados Unidos havia muita segregação racial. No Kansas, não era tão pesado assim. E outro fator foi que a Universidade do Kansas permitiu que ele treinasse atletismo
ao mesmo tempo que treinava basquetebol. E durante a temporada de 1955-1956, enquanto ainda jogava basquete, Wilt Chamberlain quebrou recordes no salto triplo, foi campeão do salto em altura e ainda estabeleceu um recorde até hoje não quebrado dos 100 metros rasos, completando a prova em 10,9 segundos, o que nenhum atleta com mais de 2,10 metros até hoje foi capaz de fazer. A sua estreia no basquete aconteceu no dia 3 de dezembro de 56, onde ele marcou simplesmente 52 pontos e pegou 31 rebotes numa vitória de 87-69 contra o Northwestern Wildcats. E logo de cara, o Wilt fez com que a NCAA mudasse as regras, já que nenhum outro jogador havia ficado embaixo do garrafão esperando que os adversários atacassem e ainda por cima era capaz de saltar tão alto, de tal forma que era fácil para ele limpar o aro. Para evitar que fosse desleal contra outros atletas menos atléticos, fez com que a NCAA criasse uma regra que proibisse o jogador de tocar na bola enquanto ela estivesse em contato ou girando no aro. Em sua temporada de calouro, Wilt terminou liderando sua equipe a um recorde de 21 vitórias e apenas 2 derrotas, sendo campeões da conferência Big Seven e Wilt Chamberlain nomeado para o All-American First Team. Durante o torneio da NCAA de 1957, a equipe do Kansas acabou enfrentando vários episódios de racismo, especialmente durante a vitória sobre o SMU Mustangs, pois naquela época, os torcedores se indignaram ao ver uma figura negra dominando um esporte que era dos brancos, mas Wilt simplesmente ignorou tudo isso e continuou se destacando como o melhor jogador do país. E assim, Wilt Chamberlain liderou a sua faculdade até a grande final da NCAA, onde eles foram derrotados por North Carolina, que ao longo da partida colocava de 3 a 4 atletas simultaneamente para marcar o Wilt Chamberlain. A equipe de North Carolina também gastava o relógio o máximo possível, pois nessa época não existiam os 24 segundos de posse. E o jogo foi tão longo que terminou 54-53 após 3 prorrogações. Mesmo assim, o Wilt Chamberlain terminou a partida fazendo 23 pontos e pegando 14 rebotes. Na temporada seguinte, 57 e 58, foi o penúltimo ano de faculdade de Wilt Chamberlain, e ele foi o destaque mais uma vez, agora com 30,1 pontos por partida. Liderou o Kansas até um recorde de 18 vitórias e apenas 5 derrotas, e dessas 5 derrotas, 3 aconteceram durante a ausência de Wilt Chamberlain, devido a uma infecção urinária. Assim, a sua faculdade acabou terminando em segundo lugar da conferência, e não foram convidados para disputar o torneio da NCAA, mas o Wilt novamente foi eleito para o time All-American. E desde essa época de universidade, já sabíamos que ele marcaria a história do basquete, de tal forma que as suas futuras jerseys seriam eternizadas. E a única forma de você encontrá-las é na Mitchell & Ness. E só na Mitchell você encontra as exclusividades das relíquias de Wilt Chamberlain e de muitas outras obras de arte como essas que eu tenho e que eu estou vestindo. E no site que eu vou deixar no comentário fixado, você encontra tudo o que você precisa para montar o seu estilo, seu real drip, com os mais icônicos uniformes da história dos esportes americanos. Itens como jerseys de futebol americano, camisetas casuais, bonés, moletons, shorts e, é claro, as nossas queridas jerseys da NBA. E para quem é amigo do canal, temos o cupom GUIBERA que te fornece 10% de desconto em todo o site. Lembrando que você também pode combinar esse desconto com outros descontos já disponíveis na plataforma. Então não perca tempo e use agora o cupom GUIBERA na Mitchell & Ness. Com a falta de títulos pela sua universidade, Wilt se sentiu desmotivado em continuar estudando. Porém, para poder ingressar na NBA, ele precisaria terminar a faculdade. Assim, Chamberlain acabou assinando com o Harlem Globetrotters em 1958, por um contrato de $50 mil. E durante esses últimos 2 anos de basquete universitário, ele manteve umas médias de 29,9 pontos e 18,3 rebotes por jogo, totalizando 1.433 pontos e 877 rebotes pelo Kansas Jayhawks. Sua carreira como um profissional no Harlem Globetrotters durou somente uma temporada, apesar que Wilt Chamberlain gostou muito de jogar na equipe, e não foi nem tanto pelas suas estatísticas pessoais, mas sim pela possibilidade de viajar todo o território dos Estados Unidos e entreter o público com todo o seu atleticismo e habilidade. E tem outro ponto, os Harlem Globetrotters eram amados por todos e não sofriam insultos racistas das torcidas adversárias. Em 1959, Wilt Chamberlain, após um ano de experiência em uma equipe teoricamente profissional, que seria o Harlem Globetrotters, ele estava pronto para o draft da NBA. Assim, sendo a primeira escolha do draft de 59, ele se juntou ao Philadelphia Warriors, renovando as esperanças de sucesso para essa equipe. E em sua estreia, ele mostrou para o que veio, fazendo 43 pontos e pegando 28 rebotes em uma vitória para cima do New York Knicks. E apenas 3 partidas depois, ele enfrentou o atual campeão da NBA, o Boston Celtics. E o técnico Red, na qual ele tinha rejeitado a oferta de anos antes, fez questão de pedir para Bill Russell que o marcasse o jogo inteiro. E ali nasceu uma das maiores rivalidades da história da NBA. E ao longo de sua primeira temporada, não foi o Wilt Chamberlain que precisou se adaptar na liga, mas a NBA que precisou se adaptar à força da natureza que Chamberlain era.
Ele não só foi o melhor jogador de sua equipe, como o melhor jogador da NBA na temporada de 59-60, sendo o primeiro jovem na história da franquia a conquistar o MVP e o calouro do ano numa mesma temporada. Chamberlain também foi selecionado para o All-Star Game como titular do time da Conferência Leste e saiu vencendo a partida com uma atuação de 23 pontos e 25 rebotes, também ganhando o MVP do evento. E ao final da temporada, o calouro Wilt Chamberlain terminou com as médias de 37 pontos por partida e 27 rebotes. Um fato curioso é que infelizmente a NBA nessa época não contabilizava os tocos, porque o Wilt de longe era um dos melhores bloqueadores que a liga já viu. E se caso na época eles contabilizassem, com certeza hoje ele estaria no top 10 all-time. Ele não só foi o melhor calouro da história da NBA, como ele também quebrou o recorde de maior pontuador de todos os tempos em uma única temporada. Ele terminou com um total de 2.102 pontos marcados, ultrapassando o antigo recorde por apenas um ponto. Preciso aqui também lembrar que ele teve um desempenho contra o Detroit Pistons nessa primeira temporada de 50 pontos e 40 rebotes, e o Philadelphia Warriors, que na temporada anterior tinha terminado como o último colocado do leste, com 32 vitórias e 40 derrotas, com a chegada de Wilt Chamberlain saltou para segundo colocado, conquistando 49 vitórias e 26 derrotas, ficando atrás apenas do Boston Celtics. Outro fato curioso é que na NBA nessa época tinham apenas 8 times, 4 em cada conferência. Nos playoffs, o Philadelphia Warriors venceu o Syracuse Nationals em uma melhor de 3 partidas por 2-1, para enfrentar na final de conferência o atual campeão, o Boston Celtics. E lembra do treinador Red? Pois é, ele ordenou com que um jogador do time chamado Tom Hampson marcasse o Wilt Chamberlain de forma individual e sempre que possível fizesse faltas duras para cima dele. E esse plano funcionou muito bem, já que estava provocando muito o Wilt Chamberlain, e durante as 2 primeiras partidas resultou em uma vitória para cada equipe, mas durante o jogo 3 foi onde o Wilt Chamberlain perdeu a cabeça de vez. E devido a uma forte falta que ele sofreu de Hampson, Wilt Chamberlain deu um soco no jogador, que fez com que o Wilt Chamberlain machucasse sua mão, além da equipe ter ficado sem ele por 2 partidas, resultando em 2 derrotas consecutivas para o Philadelphia Warriors. E por incrível que pareça, essa agressão acabou não tendo nenhuma punição severa pro lado de Chamberlain, já que as regras nessa época da NBA não eram tão rigorosas quanto hoje em dia. Voltando ao jogo 5, agora com a mão saudável, Chamberlain ajudou a equipe a diminuir a vantagem de 3-1 para 3-2, em uma partida onde ele registrou incríveis 50 pontos e 35 rebotes. Infelizmente, no jogo 6, o time de Wilt não conseguiu manter o mesmo ritmo e acabou sendo eliminado para o Boston Celtics, com Bill Russell fazendo uma grande partida, marcando 25 pontos e pegando 25 rebotes. Essa uma temporada de experiência de Wilt Chamberlain na NBA, na qual ele teve uma das melhores temporadas de calouro da história, mais de 37 pontos, todas as consagrações que um calouro pode sonhar, ele cogitou a aposentadoria, por conta de todas as experiências que ele viveu na NBA nesse um ano, e por como ele era tratado pelos outros jogadores, como se fosse uma aberração, uma anomalia, ele era forte demais para ser parado por alguém. É nesse momento que o proprietário do Philadelphia Warriors conseguiu convencer o Wilt Chamberlain a voltar a jogar, com um aumento salarial para $65 mil. Em sua segunda temporada, o Wilt Chamberlain já começaria a temporada com o pé direito, anotando 34 pontos e quebrando o recorde de mais rebotes em uma única partida, pegando 55. E detalhe, foi uma partida contra o seu maior rival, Bill Russell, porém em uma derrota dentro de casa por 132-129 para o Boston Celtics. E um dos feitos mais aleatórios da carreira inteira de Wilt Chamberlain aconteceu nesse ano, 1961, quando ele adquiriu um clube noturno que ficava localizado no Harlem. Trocou seu nome para Big Wilt's Small Paradise, que traduzindo seria o pequeno paraíso do grande Wilt, então utilizou de um parceiro de sucesso chamado Pete McDougal para que ambos juntos crescessem esse clube noturno, utilizando da imagem de superestrela de Wilt Chamberlain e um cara que era mais focado nos negócios, que era o Pete. Assim, Wilt Chamberlain passou algum tempo trabalhando durante 18 horas por dia dentro desse pequeno paraíso de Wilt e inclusive trouxe várias celebridades para estar presente nessa casa noturna, como o próprio boxeador Muhammad Ali e até mesmo grandes figuras da música como Ray Charles. E ao contrário do que você imagina que era apenas mais um business na carreira para que ele ganhasse mais dinheiro, Wilt Chamberlain tinha interesses pessoais em também curtir as noitadas de Nova York. Ao final da temporada, Chamberlain teve uma média de 38,4 pontos e 27,2 rebotes, contribuindo com 32% dos pontos da sua equipe. Ele também quebrou outros 2 recordes, se tornando o primeiro jogador a ter marcado mais de 3 mil pontos e pegar mais de 2 mil rebotes em uma única temporada. Mas nos playoffs eles acabaram sendo eliminados nas semifinais de conferência para o Syracuse Nationals. Os Warriors foram eliminados por 3-0, mesmo o Wilt Chamberlain jogando 48 minutos nas 3 partidas, fazendo 37 pontos, 23 rebotes e 2 assistências por jogo.
Wilt Chamberlain sim era o jogador mais imparável da NBA, mas nem de longe era um jogador de fácil relacionamento. Ele e o técnico da equipe não se davam muito bem, e o proprietário do Warriors sabia disso e ainda deixou uma aspas posteriormente falando que o erro dele foi não ter conseguido um técnico mais linha dura para poder trabalhar ao lado de Wilt Chamberlain. Para vocês terem uma ideia, Wilt Chamberlain era um cara tão difícil de lidar e tão peculiar que ele não morava em Filadélfia. Wilt Chamberlain jogava pelo Philadelphia Warriors, treinava todos os dias com a equipe, porém morava em Nova York e pegava um trânsito de aproximadamente 2 horas todos os dias indo e voltando, simplesmente por achar que as luzes e o estilo de vida um pouco mais noturno da cidade de Nova York combinava com ele. Para a temporada de 61-62, o Warriors trouxe um novo treinador, Frank Maguire. Aquele mesmo treinador da Carolina do Norte que colocou a marcação tripla em cima de Chamberlain no campeonato da NCAA que ele disputou. Sob um novo comando, Wilt estabeleceria outros vários recordes, que deduzo eu que nunca mais serão batidos na NBA, porque ele fez 50,4 pontos e pegou 25,7 rebotes por partida, jogando 80 jogos com uma média de 48 minutos por partida, o que fez com que ele superasse a marca de 4.000 pontos numa temporada regular, atingindo exatos 4.029 pontos, sendo o único a alcançar essa marca, além de ter pego mais de 2.000 rebotes e jogado mais de 3.800 minutos. Também foi registrado o maior salto vertical da liga. Wilt Chamberlain chegava a 1,22 m de distância do chão, e lembrando vocês que eles não contabilizavam a média de tocos. E esse homem merece ainda mais respeito porque ele fazia tudo isso calçando All-Stars. Você aí tenta praticar algum esporte calçando All-Stars, depois você me conta a sua experiência. Mesmo com tudo isso que eu te contei, o ápice da sua carreira viria realmente no dia 2 de março de 1962, numa partida contra o New York Knicks, onde o Wilt Chamberlain fez simplesmente uma das maiores partidas da história da NBA. Infelizmente não temos registros de vídeo do que aconteceu dentro daquela quadra de basquete, para nossa infelicidade. Porém, temos uma narração. Coming out of the stands, 46 seconds left, the most amazing scoring performance of all time, 100 points. Então, tirando pelos presentes naquele jogo inesquecível e o jornalista que captou aquela foto icônica dele segurando uma plaquinha escrito número 100, se não fosse por esses pequenos detalhes, talvez não tivéssemos nenhum registro do que aconteceu lá na Pensilvânia nessa noite incrível. E sabe o que torna esse feito ainda mais memorável? Wilt Chamberlain mal dormiu antes do jogo contra o New York Knicks. Quando perguntado o que ele fazia na noite anterior àquele jogo incrível dos 100 pontos, Wilt Chamberlain respondeu, abre aspas, eu joguei umas partidas de pinball, eu tomei alguns drinks e fiz amor a noite inteira com uma mulher bonita. Depois eu peguei um trem para a Filadélfia na manhã seguinte. Pelo fato do homem ter feito 100 pontos em uma única partida, acertando 36 de 63 arremessos e 28 de 32 lances livres, e de registro apenas uma transmissão de rádio, aumenta a mística em torno dessa partida e muitos conspiracionistas acreditam que ela nunca aconteceu. Mas cá pra nós, né? O cara fez 50 pontos de média na temporada regular. Agora continuando. Nessa mesma temporada ele ainda realizou o feito de 42 pontos em um All-Star Game e classificou seu time novamente para os playoffs como segundo colocado da conferência, onde inevitavelmente enfrentaram o Boston Celtics nas finais de conferência mais uma vez. E após 6 partidas, tendo cada time vencido as 3 partidas dentro de casa, a série foi decidida apenas num jogo 7, e muito disputado, pois faltando 16 segundos para o final da partida, Wilt Chamberlain empatou o jogo em 107-107. No entanto, o alarmador do Celtics, Sam Jones, acertou um arremesso muito difícil nos últimos 2 segundos, fazendo com que o Boston Celtics vencesse a série por 4-3. E as performances do Philadelphia Warriors durante a pós-temporada se tornaram muito maiores após essa derrota, já que o Wilt era uma força imparável da natureza e o único jogador a ter uma média superior a 50 pontos por jogo, e mesmo assim não conseguiu ganhar um título para o Warriors, o que colocava ainda mais lenha na fogueira na rivalidade dele com Bill Russell, dizendo que o Bill Russell era um competidor vencedor, enquanto o Wilt Chamberlain era um jogador apenas preocupado em suas estatísticas individuais, talvez até mesmo um super-humano, um pontuador que jamais veremos igual, porém que não consegue suportar a pressão de carregar o seu time nas costas.
Na temporada seguinte, o proprietário do Philadelphia Warriors, Gottlieb, vendeu a franquia por $850 mil para um grupo localizado em São Francisco, e ali nasceu o São Francisco Warriors. Assim, essa nova equipe, se mudando para a Conferência Oeste, teve que passar por um período de adaptação. E mesmo que o Wilt Chamberlain mantinha suas médias absurdas em 44,8 pontos e 24,3 rebotes por jogo, o time teve o pior rendimento desde a chegada de Wilt Chamberlain, apenas 31 vitórias e 49 derrotas. E como nessa época apenas 6 equipes passavam para a pós-temporada, sendo os 2 primeiros colocados indo diretamente para as finais de conferência, enquanto os outros 4 colocados na classificação geral disputavam as outras 2 vagas, os Warriors nem estiveram presentes nesses playoffs. Para a temporada de 63-64, a equipe de Wilt Chamberlain trocou de técnico mais uma vez, agora sendo comandados por Alex Hanum, ex-jogador da NBA e ex-soldado, trazendo uma nova disciplina para a equipe. E após uma temporada ruim, eles também tiveram a terceira escolha geral do draft, que proporcionou à equipe a oportunidade de draftar Nate Trumond. Hanum finalmente foi um técnico que conquistou o respeito de Wilt Chamberlain. Era um cara que trabalhava duro, enfatizava a defesa e a troca de passes rápidos, e não tinha medo algum de enfrentar Wilt Chamberlain, totalmente diferente dos técnicos anteriores que passaram pelo Warriors. Com grande apoio do companheiro novato Trumond, Wilt teve as médias de 36,9 pontos e 22,3 rebotes por jogo. Finalmente, o time encaixando perfeitamente e conseguiram terminar em primeiro lugar da sua divisão, com 48 vitórias e 32 derrotas. Com essa primeira colocação da Conferência Oeste, o São Francisco Warriors conseguiu pular direto para as finais de conferência, onde enfrentaram o St. Louis Hawks, em uma série acirrada que terminou apenas no jogo 7. Nessa série, Wilt Chamberlain teve uma média de 30 pontos nas 7 partidas que disputou, mas o seu ápice foi no jogo 5, onde ele fez simplesmente 50 pontos, garantindo a vitória para sua equipe, e a classificação só viria depois no jogo 7, onde finalmente os Warriors superaram os Hawks e chegaram pela primeira vez nessa passagem de Wilt Chamberlain à final da NBA. Era claro que o grande rival de Wilt Chamberlain era Bill Russell, e o grande rival dos Warriors era o Celtics, e as expectativas eram gigantescas para que tivéssemos uma grande final de NBA. Porém, na realidade, acabou em apenas 5 jogos, com Boston sendo campeão por 4-1 e Bill Russell sendo o MVP das finais com sua média impressionante de rebotes. Ele pegou 20 por partida. Wilt ainda tentou fazer o que pôde com 30 pontos e 20 rebotes, mas o desfecho dessa série foi apenas uma frustração. Ao final da temporada, Wilt Chamberlain participou de vários rachões em uma das mais icônicas quadras de basquete dos Estados Unidos, a Rucker Park, e por lá ele acabou conhecendo um jovem alto de 17 anos que o idolatrava. O rapaz era muito talentoso, muito versátil e praticamente ninguém conseguia marcá-lo. E ali nascia uma grande amizade que ambos mal sabiam que anos depois acabaria virando uma rivalidade. E é claro que aqui eu estou falando de um tal de Kareem Abdul-Jabbar. Antes da temporada de 1965, a NBA fez questão de colocar certas mudanças, já que notou que tinha um cara que ninguém conseguia marcar, a não ser o Bill Russell, e para tentar tornar o jogo um pouquinho mais competitivo para as outras equipes. E foi aí que a liga adotou algumas regras, como aumentar a largura do garrafão para 4,80 metros, o que forçou os pivôs a se afastarem da cesta e se movimentarem mais pela quadra, o que tornou a regra da zona dos 3 segundos ofensivos mais eficaz. Já a regra de 3 segundos defensivos só veio a valer em 2001-2002, também por causa de outro pivô, mas isso aí eu venho te contar em outro vídeo. Outra proibição foram os passes por cima da tabela, que costumavam beneficiar Wilt Chamberlain, já que frequentemente os seus companheiros, durante uma reposição de quadra no fundo bola, quando estavam na quadra de ataque, passavam a bola direto por cima da tabela para que o Wilt Chamberlain pegasse já a bola por cima do aro e já finalizasse. E outra modificação foi para evitar que o Wilt Chamberlain enterrasse durante os lances livres. A NBA decidiu que o jogador só pode cruzar a linha de cobrança do lance livre depois que a bola tocar no aro, porque frequentemente o Wilt Chamberlain, na sua última cobrança de lance livre, soltava a bola na direção da cesta e logo em seguida pegava meio que uma própria ponte aérea, tornando suas cobranças de lance livre frequentemente resultando em 2 pontos ou mais. Além da famosa regra de limpeza de aro, que é proibida na NBA. Todas essas medidas foram tomadas claramente para deixar Wilt Chamberlain menos dominante, e também porque a liga nunca tinha visto uma aberração da natureza com tantos dons físicos quanto ele. De volta para a temporada de 1964-1965, com as mudanças da NBA causadas por Wilt Chamberlain, os Warriors demoraram para se adaptar e começaram muito mal a temporada. Além do fato que a equipe estava enfrentando problemas financeiros. E após 28 partidas, com Wilt Chamberlain cravando as médias de 38,9 pontos e 23,5 rebotes, o Wilt Chamberlain voltou para a Filadélfia, só que agora o Philadelphia 76ers, por um contrato de $150 mil.
E voltando para Filadélfia, ele voltou com o seu antigo hábito de morar em Nova York, fazendo com que o pivô estivesse disponível mais para os treinos no período da tarde e constantemente se preocupasse mais com a sua vida noturna do que sua vida de atleta. Inclusive, o time do Philadelphia 76ers só treinava no período da tarde por causa de Wilt Chamberlain. Isso deixava os outros atletas muito bolados, que os caras preferiam treinar de manhã e passar a tarde descansando do que ter que ir pro ginásio no período da tarde apenas para treinar por causa de Wilt Chamberlain. Agora, Wilt se viu cercado com vários jogadores promissores, como o ala pivô John Graham, Lucius Jackson e o veterano ala armador que seria um futuro Hall da Fama, Hal Greer. O time do Philadelphia terminou como terceiro colocado, com 50% de aproveitamento, 40 vitórias e 40 derrotas. O Wilt Chamberlain por lá teve as médias de 30,1 pontos e 22,3 rebotes. E o time do 76ers conseguiu conquistar mais uma ida para as finais de conferência, onde o seu rival foi novamente o Boston Celtics. E tivemos outro capítulo muito semelhante como o último confronto entre o Wilt Chamberlain e a equipe de Massachusetts, em que nos 6 primeiros jogos, ambos os times ganharam 3 partidas, fazendo com que tivéssemos mais um jogo 7. E na ocasião, Wilt Chamberlain registrou 30 pontos e 32 rebotes, onde, infelizmente, para a equipe da Pensilvânia, eles saíram derrotados mais uma vez. Minha rapaziada, não foi à toa que o nosso mano Bill Russell terminou com 11 títulos, né? Com mais uma eliminação e mais uma vez para o Boston Celtics, toda a imprensa norte-americana destacando Bill Russell como um excelente líder e um jogador verdadeiramente digno de vencer campeonatos, que não se importava simplesmente em fazer pontos e pegar rebotes inflando suas estatísticas, foi onde o Wilt Chamberlain teve uma virada de chave. Ele ficou muito incomodado e a partir daquele ponto, ele decidiu mostrar que não era apenas uma força física, não era um jogador individualista e que os seus talentos não eram apenas enterrar, que ele era um jogador que sabia jogar fora do garrafão e, acima de tudo, sabia jogar coletivamente. Dessa forma, Wilt Chamberlain bateu durante 3 anos consecutivos seus recordes pessoais em assistências. Na temporada de 66, cravando 5,2 assistências, na temporada de 67, conseguindo 7,8 assistências e na temporada de 68, 8,6 assistências. Nessas duas últimas temporadas, 67 e 68, ele foi o líder de assistências da NBA. Somando com as suas médias de pontuação e rebotes que ele conquistou ao longo dessas 3 temporadas citadas, ele foi 3 vezes MVP consecutivo. Em uma temporada ele foi líder de pontuação e rebote, e nas 2 temporadas consecutivas foi líder de assistências e rebote. Agora, retornando para os 76ers na temporada de 66, eles fizeram uma mudança de técnicos, trazendo de volta Alex Hanum, que foi um dos poucos técnicos que não recuavam perante a autoridade do atleta Wilt Chamberlain. Tanto que em várias ocasiões, segundo o ex-ala pivô do 76ers, Chet Walker, os jogadores da equipe tinham que separar o Wilt Chamberlain e Alex Hanum para evitar que uma briga começasse do nada. Mas de qualquer forma, Hanum fez com que o Wilt Chamberlain o respeitasse, e quando os dois entraram num consenso, Hanum mostrou para Wilt Chamberlain que era possível sim que esse time do 76ers conquistasse um título, mas para isso era preciso que o Wilt Chamberlain cooperasse com os planos do técnico. O Philadelphia também se saiu muito bem no campeonato, conquistando o primeiro colocado do leste, com um recorde de 55 vitórias e 25 derrotas. Nos playoffs, a equipe novamente chegou à final de conferência, para enfrentar mais uma vez o Boston Celtics. E para piorar a reputação de Wilt Chamberlain, principalmente quando o assunto é a rivalidade com Bill Russell, o Philadelphia voltou para casa depois de apenas 5 jogos que disputou. As críticas agora não estavam mais direcionadas ao fato de Wilt Chamberlain fazer muitos pontos e pensar apenas em suas estatísticas, mas e sim o quanto Wilt Chamberlain era um jogador indisciplinado, já que ele dormia muito tarde e às vezes nem dormia antes dos jogos. No draft de 1966, o Philadelphia negociou o armador Walter Jones e recrutou Matt Guokas. E para a temporada seguinte, a de 66-67, na qual Wilt Chamberlain teve 24,2 pontos e 7,8 assistências por jogo, ele também teve o seu melhor aproveitamento nos arremessos, cravando 68,3%, ajudando a equipe do 76ers a terminar na primeira colocação da divisão leste, conquistando 68 vitórias e apenas 13 derrotas. E na pós-temporada, para surpresa de 0 pessoas, eles enfrentaram pela 6ª vez o Boston Celtics nas finais de conferência. Até então, Wilt Chamberlain não havia ganhado nenhuma série de playoffs contra Bill Russell e estava disposto, de uma vez por todas, a quebrar esse tabu. No jogo 1, Philadelphia saiu vencedor, 127-112, com um triplo-duplo de Wilt Chamberlain marcando 24 pontos com 32 rebotes e 13 assistências. No jogo 2, mais uma vitória do 76ers, 107-102. Jogo 3, Wilt Chamberlain fez mais uma de suas atuações memoráveis, sendo protagonista de 41 rebotes, ajudando a equipe do Philadelphia a vencer por 115-104.
Apenas no jogo 4 da série foi quando o Boston Celtics finalmente venceu uma partida, evitando ser varrido, mas já era tarde demais, pois no jogo 5 o Philadelphia 76ers eliminou o Boston Celtics por 4-1 em uma partida que terminou 140-116, encerrando a histórica invencibilidade de 8 títulos consecutivos da NBA conquistados pelo Boston Celtics. E na última partida dessa série, Wilt Chamberlain mais uma vez registrou um triplo-duplo, 29 pontos, 36 rebotes e 13 assistências. Na grande NBA Finals de 1967, o Philadelphia enfrentaria o antigo time de Wilt Chamberlain, o San Francisco Warriors, liderados pelo futuro membro do Hall da Fama, Rick Barry, e o ex-companheiro de time de Wilt, Nate Trumond. Liderados por Chamberlain e Greer, os Sixers conseguiram vencer os 2 primeiros jogos, com grande destaque para suas fortes defesas. E nos 3 jogos seguintes, os Warriors conseguiram incomodar os 76ers vencendo 2 partidas. Dessa forma, no jogo 5 estava 3-2 de vantagem para o Philadelphia. Chegando no jogo 6, os Warriors estavam perdendo por 123-122, faltando 15 segundos restantes para o fim da partida. E na última jogada, Rick Barry e Nate Trumond tentaram um pick and roll contra Wilt Chamberlain e Chet Walker. E quando Rick Barry achou que levaria a melhor sobre Wilt Chamberlain, já era tarde demais. Graças a uma boa defesa, o 76ers evitou o ponto. Dessa forma, o Philadelphia 76ers conquistou um campeonato da NBA após 12 anos sem conquistar um título. Wilt Chamberlain, durante essa final, teve médias discretas para o jogador que era, de 17,7 pontos, porém 28,7 rebotes por partida. Enquanto Rick Barry, aquele do lance livre estranho, teve médias de 40 pontos por partida. E finalmente, após 8 temporadas de NBA, Wilt Chamberlain conseguiu calar a todos os críticos, provando que ele sim conseguiria conquistar um título. Para a temporada seguinte, 1967-1968, com o aumento do salário de Wilt Chamberlain recebendo agora $250 mil por ano, pensar que isso na época era um salário máximo, vai oferecer $250 mil pro LeBron hoje em dia pra tu ver. Wilt Chamberlain não decepcionou mais uma vez, tendo médias de 24,3 pontos, 23,8 rebotes e sendo o líder de assistências da temporada com 8,6 assistências por partida. Philadelphia terminou com 62 vitórias e apenas 20 derrotas, mais uma vez o líder do leste, e em meio a essas 62 vitórias, uma delas foi contra o Los Angeles Lakers, na qual Wilt Chamberlain estava inspirado, registrando algo inédito na NBA. Uma partida com 53 pontos, 32 rebotes, 14 assistências, 24 tocos e 11 roubos de bola. Sim, Wilt Chamberlain foi um homem que conseguiu um dos feitos mais inacreditáveis de todos os tempos, um quintuplo-duplo. O 76ers, acompanhando esse novo estilo de jogo mais coletivo de Wilt Chamberlain, conquistou pela 3ª temporada consecutiva a primeira colocação da conferência, assim como Wilt Chamberlain conquistou pela 3ª temporada consecutiva o prêmio de MVP, chegando para os playoffs como os grandes favoritos a conquistar mais um título. O primeiro adversário foi o New York Knicks, onde os Sixers passaram em 6 jogos por 4-2. Na final de conferência, enfrentaram mais uma vez o Boston Celtics. E, infelizmente, as expectativas de título se encerrariam ali, com o Boston ganhando mais uma final de conferência de Wilt Chamberlain em uma série de 7 jogos. No fim dessa temporada, o técnico Hanun deixou o cargo da equipe. Com a saída do único técnico em que o Wilt Chamberlain respeitou, surgiu um grande desinteresse do atleta em continuar no Philadelphia, assim pedindo para ser trocado. O GM do Philadelphia, Jack Ramsay, aceitou a decisão do pivô, e então aconteceu a famosa troca que enviou Wilt Chamberlain para Los Angeles. Dessa forma, no dia 9 de julho de 1968, Wilt Chamberlain se tornou o primeiro jogador a ganhar um prêmio de MVP por uma equipe e ser negociado na temporada seguinte. Chegando para fazer parte de um grande projeto para a temporada de 68-69, Wilt Chamberlain se viu companheiro de equipe agora de simplesmente Jerry West, sim, o cara da logo, e Elgin Baylor. Em sua primeira temporada de Casa Nova, Wilt Chamberlain teve médias de 20,5 pontos e 21,1 rebotes, ajudando os Lakers a conquistar a primeira colocação do Oeste, com 55 vitórias e 27 derrotas. Nesse momento da carreira de Wilt Chamberlain, ele estava passando por uma nova fase, onde ele mesmo assumiu para a revista Sports Illustrated, dizendo que ele não se importava mais em pontuar. Ele não queria simplesmente mais passar por cima de todos os adversários que estavam em sua frente, porque afinal de contas, ninguém gosta do Golias, naquela famosa história de Davi e Golias. E ele, nos primeiros anos de sua carreira na NBA, foi visto como o Golias, o cara que modificou regras, o cara que era forte demais para ser parado, e que mesmo fazendo 50 pontos de média de temporada regular e sendo o único jogador a fazer 100 pontos em uma partida, pelo fato de não conquistar títulos, não era bem visto.
Chegando aos playoffs, os Lakers venceram o antigo time de Wilt, o San Francisco Warriors, por 4-2 e eliminaram em sequência o Atlanta Hawks na final de conferência, por 4-1, chegando a uma grande final de NBA, onde tivemos mais uma vez uma das maiores rivalidades da história da NBA, agora na maior rivalidade entre as franquias da história da NBA. Estamos falando de um Boston Celtics contra Los Angeles Lakers, onde tivemos Bill Russell contra Wilt Chamberlain. E a série foi muito equilibrada como de costume, cada uma das equipes vencendo os 3 jogos dentro de casa nas 6 primeiras partidas, chegando a mais uma decisão de jogo 7. Já era praticamente que certo, quando tínhamos Bill Russell e Wilt Chamberlain em quadra, teria um jogo 7 numa série de playoff. E a partida, infelizmente, não estava favorável para o Lakers. Chegando no terceiro quarto, a equipe estava perdendo por 91-76. No entanto, foram se recuperando aos poucos, mas infelizmente, no último quarto, Wilt Chamberlain torceu o joelho e teve que ser substituído. Faltando apenas 3 minutos para o fim da partida, os Lakers estavam muito perto de virar o jogo. O Celtic estava na frente por apenas 1 ponto, estava 103-102. No entanto, o time de LA cometeu 3 turnovers cruciais no final da partida, resultando num final de jogo 108-106 e mais um título para o Boston Celtics. Mesmo tendo Wilt Chamberlain em quadra, o principal jogador do Lakers foi o Jerry West. Ele marcou 42 pontos, pegou 13 rebotes e entregou 12 assistências, se tornando o único jogador na história da NBA a ser eleito o Finals MVP, jogando pela equipe que perdeu o troféu. Após a derrota do Lakers, adivinha para quem que sobrou a maior parte das críticas? Isso mesmo, Wilt Chamberlain, já que ele ficou de fora dos últimos 6 minutos da partida. Antes dele ser substituído, ele havia marcado 18 pontos, acertando 7 de 8 arremessos e pegado 27 rebotes. Como eu havia citado, ele teve uma torção no joelho. No entanto, após uma declaração de Bill Russell, que disse acreditar que a lesão de Wilt Chamberlain não havia sido tão grave assim, e o acusou de ser um puro fingimento, a imprensa não perdoou Wilt Chamberlain, fermentando ainda mais a rivalidade entre os dois e mais uma vez enaltecendo o espírito vencedor de Bill Russell acima dos feitos individuais de Wilt Chamberlain. Segundo o próprio Bill Russell, abre aspas, qualquer ferimento além de uma perna quebrada não é o suficiente. O técnico do Lakers na época, Van Breda Kolff, veio em defesa de Wilt Chamberlain, afirmando que ele realmente se lesionou de forma séria, e que após a lesão no joelho ele não conseguia se mover direito. Porém, Van Breda foi visto como um dos grandes culpados na derrota do Celtics, por não ter feito Wilt Chamberlain entrar em quadra, e após o episódio, ele renunciou ao seu cargo como treinador. Para a temporada de 1969-1970, sob o comando do técnico Joe Mulaney, Wilt Chamberlain aparentemente voltou ao seu prime, registrando médias de 32,2 pontos, 20,6 rebotes nos primeiros 9 jogos da temporada regular. Mas infelizmente, Wilt teve uma grave lesão, naquele mesmo joelho, sofrendo uma ruptura do tendão patelar na base da rótula direita. Essa lesão fez com que ele ficasse de fora de vários meses, fazendo com que ele jogasse apenas 12 das 82 partidas possíveis na temporada em questão. Por esse motivo e pela falta de partidas, foi a primeira temporada da carreira de Wilt Chamberlain que ele não atingiu as médias de 20 rebotes, terminando com 27,3 pontos e 18,4 rebotes por partida. E também sendo a primeira temporada de toda a sua carreira que ele não esteve presente nem no All-Star Game e nem foi indicado para um dos times ideais de final de temporada. Com isso, os Lakers terminaram na segunda posição, alcançando 46 vitórias e 36 derrotas. Nos playoffs, conseguiram superar o Phoenix Suns de forma apertada por 4-2 na semifinal de conferência e eliminaram o Atlanta Hawks por 4-0 na final de conferência, avançando mais uma vez para a NBA Finals pelo segundo ano consecutivo. E dessa vez tiveram que enfrentar o New York Knicks, que contavam com um time extremamente talentoso com Willis Reed, David DeBusschere, Bill Bradley e Walt Frazier. Resumindo essa série, ela só terminou após 7 jogos. E o Lakers não foi páreo para o New York Knicks, que venceram por 4-3, mesmo o Wilt Chamberlain tendo se destacado muito, especialmente no jogo 6, onde ele fez 45 pontos e pegou 27 rebotes. O jogo 7 dessa série ficaria marcado para sempre como o jogo 7 de Willis Reed, pois o Reed havia se lesionado e aparentemente era um desfalque para a equipe até momentos antes da partida começar, onde ele veio para a quadra, mesmo mancando, e contribuiu com tudo que pôde, principalmente inspirando os outros jogadores do New York Knicks a superarem o Los Angeles Lakers. We have a new NBA champion. Na
Na temporada seguinte, 1970-1971, o Lakers voltou com força total, conquistando a divisão do Pacífico com um recorde de 48 vitórias e 34 derrotas, e Wilt contribuindo com as médias de 20,7 pontos, 18,2 rebotes e 4,3 assistências. Nos playoffs, a equipe chegou até a final de conferência para enfrentar o Milwaukee Bucks, e na equipe adversária havia um rosto muito conhecido de Wilt Chamberlain, um tal de Kareem Abdul-Jabbar. Apesar de Wilt Chamberlain ser o único ser humano capaz de dar um toco no famoso movimento de Kareem Abdul-Jabbar, o Skyhook, o Lakers não foi capaz de superar o Milwaukee Bucks, sendo eliminados por 4-1, tendo Kareem Abdul-Jabbar anotado médias de 30 pontos por jogo. Após derrota nos playoffs, como era de se esperar de Wilt Chamberlain, ele estava presente em vários noticiários, em vários programas de televisão, porque ele não só era um dos melhores jogadores da NBA, mas também era uma das figuras mais famosas dos Estados Unidos. E em uma dessas ocasiões, ele esteve presente em um programa ao lado de nada mais nada menos que o maior pugilista de todos os tempos, Muhammad Ali, e o lendário boxeador campeão dos pesos pesados. Após o programa em que os dois tomaram um rumo um pouco mais quente da conversa, acabou que Wilt Chamberlain aceitou o desafio de Muhammad Ali para uma luta de 15 rounds. E assim nascia uma grande expectativa do público, já que Muhammad Ali, como a figura mais icônica da história do pugilismo, enfrentaria um dos homens mais fortes e mais absurdamente abençoados por dons atléticos da história dos esportes norte-americanos, sem falar que ambos também eram celebridades fora de seus esportes. E essa luta acabou sendo a mais aguardada e seria a mais bem remunerada da história do pugilismo até então, já que todo os Estados Unidos pararia para assistir esse confronto. Mas após a primeira derrota na carreira de Muhammad Ali para Joe Frazier, Wilt Chamberlain disse que não teria mais cinturão para poder disputar, assim desistindo da luta. De volta para as quadras da NBA para a temporada de 1971-1972, o Lakers contratou o ex-armador da NBA, Bill Sherman, para o cargo de técnico principal, dessa forma instituindo um novo estilo de jogo, com Wilt Chamberlain sendo agora um jogador mais focado em rebotes e distribuir passes de dentro do garrafão para fora, tornando ele a primeira versão simplificada de um point center, aquele cara que consegue organizar o jogo da posição de pivôzão. Assim, foi uma estratégia que deu muito certo para o Lakers, embora colocasse o Wilt Chamberlain em um papel em que ele não fosse mais o mesmo pontuador de antes, mas sua contribuição ofensiva continuou sendo ímpar para os resultados do Lakers. Ele teve 14,8 pontos de média, somados com 19,2 rebotes e 4 assistências, ficando em terceiro na corrida para MVP, fazendo parte do primeiro time de defesa da temporada, segundo time geral e estando mais uma vez presente no All-Star Game, obviamente. Conquistando seu segundo título de melhor aproveitamento nos arremessos de quadra de toda a liga, com 64,9%, ajudando o Lakers a terminar a temporada regular com 69 vitórias, perdendo apenas 13 partidas. Nos playoffs, eles se viram diante do Chicago Bulls, onde acabaram ganhando por 4-0 na semifinal de conferência, e tiveram uma revanche contra o Milwaukee Bucks, numa série que durou 6 partidas, onde finalmente o Lakers de Wilt Chamberlain conseguiu passar por cima do Milwaukee Bucks de Kareem Abdul-Jabbar. Chegando à grande NBA Finals, tiveram a segunda revanche desses últimos anos para enfrentar o New York Knicks, ao que todos esperavam que fosse uma revanche da série do ano anterior, com um desfecho em um jogo 7 emocionante. Foi apenas um 4-1 para a equipe do Lakers, com Wilt Chamberlain registrando 20 rebotes de médias nas finais. Após a conquista do seu segundo título da NBA, Wilt Chamberlain também conquistou o feito de MVP das finais e o primeiro título da carreira de Jerry West. A temporada seguinte seria a última temporada de sua carreira. Estamos falando de 1972-1973. Wilt Chamberlain se despediu do Lakers com médias de 13,2 pontos e 18,6 rebotes por jogo, fazendo com que sua equipe conquistasse mais uma vez a primeira colocação, com um recorde de 60 vitórias e 22 derrotas, e pelo terceiro ano consecutivo alcançaram as finais da NBA, para um terceiro confronto contra o New York Knicks. Durante a série, os Los Angeles Lakers começaram com uma vitória no jogo 1, porém foram perdendo a força nos jogos seguintes. E no final das contas, o Knicks devolveu o placar da temporada anterior, vencendo a série por 4-1, tornando a franquia de Nova York bicampeã da NBA. E apesar de Wilt Chamberlain ter tido as médias incríveis de 23 pontos e 21 rebotes nessa série, acabou não refletindo para um back-to-back da equipe de LA. E ali, naquele jogo 5 de final da NBA contra o Nova York, foi onde Wilt Chamberlain fez a sua última enterrada nos últimos segundos de jogo, que seriam seus últimos pontos de uma carreira consagrada como jogador da NBA.
and having some fun, but they inbound it, the clock goes, and the game is over, and New York has won the ball game. Diferente da maioria dos atletas, após sua aposentadoria do basquete em 1973, Wilt Chamberlain não se contentou em apenas descansar, viver uma vida pacata, longe dos holofotes e quem sabe curtindo a aposentadoria. Ele, por ser uma das maiores aberrações da história dos esportes norte-americanos, acabou encontrando diversas atividades pós a aposentadoria do basquete, começando por não se afastar completamente dos esportes, mas explorando novas áreas de interesses pessoais. Wilt Chamberlain passou a estar mais presente do que nunca dentro de uma academia e após sua aposentadoria se tornou um homem ainda mais forte do que era durante a sua carreira do basquete. Ele se via presente em diversos eventos e constantemente comentando a partidas, e ainda em 1973 foi contratado como um treinador/jogador do San Diego Conquistadors, uma equipe da ABA, a American Basketball Association, uma concorrente da NBA na época. Mas no final das contas, essa experiência dele como técnico foi limitada e desastrosa, pois Wilt Chamberlain na realidade não estava muito preocupado em ser técnico. Ele não tinha muito interesse no time fraco do San Diego, chegava atrasado para vários jogos e às vezes no meio das partidas parava para dar autógrafos e tirar fotos com os fãs. Ele acabou sendo proibido por atuar como jogador, o que tornava a experiência aos olhos de Wilt Chamberlain ficar ali ao lado no banco de reservas apenas assistindo e instruindo os jogadores, uma atividade muito monótona. Assim, após uma única temporada, ele decidiu largar a vida de técnico, concentrando-se em outras atividades fora do basquete, como por exemplo, explorando um pouco mais o seu lado de business, abrindo uma equipe de atletismo, a sua primeira paixão no mundo dos esportes. Participou de diversos programas de televisão e envolveu-se no mundo do entretenimento, participando de alguns filmes, como sendo o mais notável deles, Conan, o Destruidor, filme em que ele atuou ao lado de Arnold Schwarzenegger, e Arnold inclusive relatou que Wilt Chamberlain é o ser humano mais forte que ele já havia conhecido. Chamberlain também explorou o seu lado escritor, produzindo 2 autobiografias, onde falou um pouquinho mais a respeito da sua vida dentro e fora das quadras. Essas biografias inclusive deram o que falar, já que em Wilt, apenas outro cara de mais de 2 metros, negro e bilionário que vive na porta ao lado, ele afirma ter dormido com mais de 20 mil mulheres ao longo de sua vida. O cara não dormia em serviço não, meu parceiro. Essa afirmação acabou tendo um impacto grande, gerou controvérsia e vários debates, levando até mesmo as pessoas a fazerem uma média de quantas mulheres ele dormia por dia para poder chegar a esse número. That you slept with 20,000 women. You made that statement. Now, and I gotta say, that's the kind of thing that you say, and then people bring it up later on. Especially 20,000 people women. like you, right? Exactly. Right, Well, I mean, right. it's not just me. Have you seen? There's a clock in Times Right, Square. Take a yeah. look at this thing. Let me It's see pretty it. incredible. Yeah, I didn't yeah. think that. Oh, right, Yeah. right. Okay, yeah. Now I'm curious. Yeah, listen, I I'm like curious. that. I want to know about my family share. That's the part I'm curious about. Well, first of all, it was encounters. But, I thought maybe one of the reasons you invited me on the show was to give me an award from the Board of Education. Because whenever people see me now, they go, 20,000. And let's see, he must have started when he was like 15, and he's now maybe 55. So let's see, 20,365 into 20,000. And, and then... So you're getting people thinking. Not only that, I'm teaching them mathematics, which is really the whole story here. Apesar de tudo que cercou essa afirmação, Wilt sempre destacou que nunca teve relações com mulheres casadas e que o número era uma metáfora para o seu estilo de vida, fruto de sua fama e de seu sucesso. Sem esquecer que Wilt Chamberlain tinha um grande interesse por outros esportes, como eu já havia citado, e uma de suas paixões após a aposentadoria foi o voleibol, onde ele sim chegou a jogar profissionalmente, foi presidente da Liga Internacional de Vôlei e ele era tão bom no voleibol que se tornou um dos pouquíssimos atletas na história dos esportes a conseguir atingir o Hall da Fama em 2 esportes diferentes. Além de tudo, ao final de sua carreira ele ainda foi corredor por um tempo, disputou uma maratona, treinou natação, mas nunca deixou de estar presente dentro das academias. Tanto que o Wilt Chamberlain já beirava os 50 anos e mesmo assim tinha propostas de vários times da NBA e vários times da NFL para que ele voltasse para os esportes profissionais, mas ele acabou recusando todas essas propostas. Wilt Chamberlain e Bill Russell, após as aposentadorias, desenvolveram uma grande amizade. Eles participaram de eventos e cerimônias juntos e muitas vezes eram flagrados conversando e rindo bastante, demonstrando que a rivalidade era apenas dentro das quadras, e acabou não impedindo um relacionamento respeitoso e afetuoso entre eles. Em
Em entrevistas e aparições públicas, eles frequentemente se elogiavam, falando que ambos tiveram um impacto e uma relevância gigantesca para a história da liga, e a rivalidade deles foi o que manteve a NBA como foi durante os anos 60 e 70. Esse respeito mútuo mostra apenas a grandeza dos jogadores, e sempre que perguntados quem era o melhor entre os dois, deixavam claro que Wilt Chamberlain, em qualquer partida de 1 contra 1, ganharia de Bill Russell. Porém, como o basquete não é um jogo de apenas 1 contra 1, e Bill Russell era muito rodeado de talentos no Boston Celtics, além do fato dele ter sido um jogador que sabia jogar coletivamente, acabou resultando em feitos coletivos maiores do que do Wilt Chamberlain. Mas uma coisa é certa, é que a liga deve muito a esses dois caras. Inclusive na cerimônia de 1997 para a cerimônia dos 50 maiores atletas de todos os tempos da NBA, tínhamos ali presente Michael Jeffrey Jordan, que já tinha conquistado 4 títulos da NBA, e tínhamos ali também Wilt Chamberlain, o homem dos 100 pontos. Ali nasceu uma das discussões a respeito de quem teria o maior legado de carreira, Michael Jordan ou Wilt Chamberlain. E nessa discussão, quem era o maior jogador de todos os tempos, Wilt Chamberlain fez questão de se posicionar. Abre aspas. Quando eu joguei, a NBA mudou as regras para que fosse mais difícil que eu me tornasse um jogador dominante. Mas eles mudaram as regras para que você pudesse dominar. E para isso, Michael Jordan não teve resposta. Infelizmente, no dia 12 de outubro de 1999, aos 63 anos de idade, Wilt Chamberlain sofreu um ataque cardíaco em sua casa em Bel Air, Los Angeles, e ali acabou falecendo. A sua morte foi um choque na comunidade do basquetebol, que o reverencia como uma lenda eterna do esporte. Wilt Chamberlain, sem dúvida, foi um dos jogadores mais dominantes da história da NBA, conhecido muito pela sua força física e grande habilidade de pontuar, ou então de pegar rebotes. Mas uma coisa que ele é pouco reconhecido é por ser um cara muito gente boa, porque aqueles capítulos que eu contei pra vocês ao longo desse vídeo, de 100 pontos e média de 50 pontos, ele poderia fazer isso várias vezes repetidamente se ele quisesse. Mas assim como ele mesmo cita, ninguém gosta de um Golias, e o Wilt Chamberlain, dentro de uma quadra de basquete, parecia estar brincando com outros atletas profissionais. Inegavelmente, um dos 10 maiores jogadores de todos os tempos, com um legado que jamais será esquecido.